Galera, então, como eu havia prometido para vocês uma análise aí da redação que vocês fizeram, me desafiaram, eu comecei essa redação do jeito que vocês escolheram. Uma introdução ali, contextualização com livros, filmes, música. Na tese, necessidade de discutir. O parágrafo de desenvolvimento, os parágrafos, com causa, consequência e comprovação, exatamente nessa ordem. E a proposta de intervenção com uma proposta só para as duas causas. Então, vamos lá, então? Dê uma olhada aí, por favor. Primeiro, comecei com o filme Juno. No filme Juno, o casal de adolescentes fica apreensivo à espera do resultado de um teste de gravidez que pode mudar completamente a vida dos jovens. Na obra, a informação científica que comprova a fecundação é o atestado de uma novidade a qual os namorados precisarão enfrentar e agir de forma racional. Fora da ficção, muitos brasileiros demonstram dificuldade em racionalizar as notícias veiculadas nos meios de comunicação. E aí eu já coloquei ali uma tática interessante que é o travessão, ou os travessões, para deixar explícito aí meus dois núcleos de tese. A exemplo da saúde, com a propagação de um novo vírus, ou da economia, com a queda da Bolsa de Valores, o que propicia o medo. Logo, é pertinente discutir sobre os prejuízos que a infofobia causa no país. O que está em amarelo ali é a contextualização. Fiz em 2 períodos para ter uma relevância maior, fazendo relação com o tema. Explicitei os 2 núcleos de tese em azul e fechei com o vai ali, com o fechamento e a conclusão da introdução. E os elementos coesivos? Na obra referencial, fora da ficção sequencial e logo sequencial. Ok? Então, nesse caso, fora da ficção e logo, operadores argumentativos. Uma das principais causas que aumenta o pavor a certas notícias é a incapacidade de interpretar plenamente a mensagem explicitada. Em decorrência disso, muitos cidadãos, mesmo escolarizados, deturpam as informações, agem de forma instintiva ou emocional e as propagam sob o filtro do medo, afetando o meio social. Tal fato é perceptível ao constatar que, de acordo com o Ranking Mundial de Educação PISA, o Brasil está entre as piores colocações na habilidade leitora. Assim, alertas de patologias como a do Covid-19 são interpretados de forma errônea, levando a população a reproduzir o temor e a razão. O que está em roxo, a causa, o que está em verde é a consequência e o que está em preto é a comprovação interpretada. E os elementos coesivos em decorrência disso, tá? Para você verificar o quanto que ele está ali para trazer essa sequência. Além disso, outro fator que favorece a infofobia é a baixa inteligência emocional dos brasileiros. Nesse contexto, ao ter acesso a notícias negativas, ao invés de agir sem histeria, parte da população reproduz ações preventivas típicas de medo, como os antepassados humanos neandertais, por meio do pânico ou da violência. Dessa forma, assim como a queda da Bolsa de Valores na crise de 1929, a atual pandemia do novo coronavírus faz com que empresários e cidadãos graduados ataquem uns aos outros, fisicamente ou pelas redes sociais, demonstrando que a emoção prevalece a razão, inibindo as características evolutivas de socialização, mesmo sabendo que outras crises já ocorreram e que ações como essas prejudicam a solução do problema. Mais uma vez ali, o que está em roxo é a causa, o que está em verde é a consequência e em preto a comprovação. Mas por que esse período ficou maior? Porque além de ter ali o fisicamente ou pelas redes sociais, eu precisava fechar toda essa parte de desenvolvimento. E o que eu tenho de elementos coesivos? No início lá do D2 tem um interparágrafo. O Enem cobra pelo menos 2, então coloquei o além disso e o portanto lá no final da conclusão. Tenho ali nesse contexto e o dessa forma. Então, nesse contexto, fazendo uma referência e dessa forma como operador argumentativo. E na parte da proposta de intervenção, quem vai fazer? O governo federal deve investir em leitura, além de desenvolver a inteligência emocional nas escolas e universidades. Como que ele vai fazer? Isso ocorrerá por meio de mudança na base nacional comum curricular e dos parâmetros curriculares nacionais, oferecendo assinaturas de revistas e psicólogos às escolas e debatendo sobre os assuntos nas aulas. E qual é o efeito? A fim de criar uma sociedade leitora e crítica.
e capaz de superar as fobias de notícias. E o que nós temos como detalhamento? O governo federal especificando por ser o principal gestor de âmbito nacional e especificando também as escolas e universidades, tanto públicas como particulares. Mas vamos dar uma olhada em todo esse parágrafo de conclusão aí. Portanto, é evidente que o brasileiro precisa combater o medo a informações desagradáveis e agir com maior racionalidade. Para tanto, o governo federal, por ser o principal gestor de âmbito nacional, deve investir em leitura, além de desenvolver a inteligência emocional nas escolas e universidades, tanto públicas como particulares, a fim de criar uma sociedade leitora e crítica capaz de superar as fobias de notícias. Isso ocorrerá por meio de mudança na base comum curricular e dos parâmetros curriculares nacionais, oferecendo assinaturas de revistas e psicólogos às escolas e debatendo sobre o assunto nas aulas. Com isso, os adolescentes saberão enfrentar problemas desagradáveis da realidade, como uma gravidez indesejada, e serão agentes em suas próprias casas, diminuindo os prejuízos do apavoramento. Elemento coesivo que nós temos, o portanto, como operador argumentativo interparágrafo, o para tanto, além do com isso. E aí, professor, mas você usou o filme lá, você não retomou. Retomei sim. Então eu tenho como repertório sociocultural o filme Juno, o ranking mundial de educação PISA, o Covid-19, a crise de 29, o coronavírus e a relação ali do filme lá embaixo com a gravidez indesejada, fazendo com que eu alcance os 200 pontos na competência 3. Então, desafio aceito e pago aí, e você fique esperto porque tem mais desafio aí para que vocês possam também me ajudar dando dicas de como que eu posso fazer redações e mostrar para todos vocês. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.